Hoje, apesar de estar 32, 33 graus, a gente não sente assim que tá muito quente, por causa que tá ventando bem, né? Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, do lado, no mato aqui, balançando tudo, ó. Tá um ventinho gostoso aqui hoje aqui. Algumas pessoas me perguntaram como que tava a situação de trabalho aqui, por que eu não tava mais divulgando aqueles vídeos de trabalho. Para quem está interessado em vir para cá, a pessoa que eu sempre indico para entrar em contato é o Marcelo, né? Ele tem um escritório aí na Liberdade, só que ele só atende as pessoas que são descendentes de japoneses, né? Ou são casados com descendentes, né? Esse é o tipo de visto com que o escritório dele lá trabalha, né? Então, se for não tiver esses requisitos, infelizmente ele não pode atender, né? Aí você precisa estar pesquisando aí outras formas de vir, que eu sempre falo que é por qualificação, vir como estudante. Existem outros tipos de visto para vocês poderem estarem vindo para cá. Mas no caso do Marcelo, que eu sempre estou indicando, tem que ser com esses requisitos, tá, pessoal? Caso contrário, ele não vai conseguir dar o suporte para vocês. E com relação ao trabalho aqui, é aquilo que eu sempre comento nos vídeos, né? Sempre existe aquela época de alta e baixa, e agora a gente está aí numa baixa. Essa semana que passou aí a Daihatsu estava parado, algumas plantas da Toyota também teve alguns dias que parou, né? A questão aí de falta de peças. Isso aí fez com que algumas linhas lá deixassem de trabalhar ou, né, que virassem um turno só, sabe? Então, esse tipo de baixa sempre vai acontecer para quem está interessado em vir para cá e trabalhar no setor de autopeças, né? Eu sempre comento sobre isso aqui. Então, para você que está querendo vir para cá, pesquise bastante assim, que tipo de serviço que tem na região que você pretende vir, né? Tem muita gente que quer escolher a região, né, pelo fato de ter amigos, parentes já, né, aqui. Então precisa ver também essa questão, porque dependendo da região, né, o número de fábricas já fica mais restrito. A questão do salário também. O salário aqui é por hora, né? Então o salário hora acaba ficando talvez num valor que não seja o seu desejável, né? Então entre em contato com o Marcelo. Em todos os vídeos que eu posto, na descrição do vídeo tem o contato dele, né? E converse com ele para ver em que tipo de segmento você se encaixa, né? Tem a parte de eletrônico, que é um serviço mais leve e que tem uma estabilidade na questão de horas extras, né? Geralmente você vai trabalhar numa carga horária constante lá. Não vai ter tanta variação assim como no segmento de autopeças que eu trabalho, né? Que pode ser que você pegue um período aí de horas extras, como você pode pegar um período aí de vacas magras, onde você não vai ter nada de hora extra. O outro segmento que tem bastante hora extra é o de alimentos, mas muita gente acaba evitando esse tipo de segmento porque ele sempre pagou pouco, né? Se bem que ultimamente algumas empresas dessa área têm aumentado um pouco o valor hora, né? Então, dependendo, pode ser até vantajoso, né? Porque o serviço é um pouco mais leve, dependendo do setor que você pegar.
dentro da área alimentícia tem coisa pesada também, mas assim, no modo geral é mais leve. Só que o que eu escuto falar muito é que é um serviço com que você precisa de mais agilidade, é mais corrido. Não sei se isso procede, como eu não trabalhei muito nessa área, só fiz arubaito numa fábrica de doces, né, que é a Glico. E eu fiquei alguns meses só e lá era bem de boa. Não achava que era corrido assim, não. E o serviço é bem leve, bem tranquilo. A única coisa que eu não gosto muito dessa área de alimentos é aquela questão que eu falo, né? Você precisa usar aquele tipo de macacão, né? Que dá um certo trabalho, porque toda hora, tipo, quando você vai no banheiro, por exemplo, é muito ruim, né? Você tá com um macacão. E toda vez que você sai do setor, você tem que, quando volta, fazer todo aquele processo de higienização, né? Isso tem uma lógica, você está mexendo com alimentos, mas aí tem esse tipo de problema. Então, por exemplo, tem gente aí que tem problema de pressão, né? Aí você precisa tomar um medicamento. Todo mundo sabe que o medicamento de pressão faz com que você vá mais vezes ao banheiro, né? Então você precisa pensar um pouco nesse lado também. Se você faz uso desse tipo de medicamento, talvez esse tipo de serviço não seja muito o seu perfil, não seja o seu perfil, né? Mas assim, talvez não seja muito adequado, né? Por essa questão aí de ter que estar toda hora saindo da linha. Então, para cada pessoa aí, precisa se atentar a esses pequenos detalhes para conseguir pegar um serviço para que esteja uma boa adaptação, né? E que não te dê tanto trabalho. E com isso você acaba aí tendo que ficar mudando de serviço toda hora, né? Então, por isso que é bastante importante você conversar bem antes, ver todos os mínimos detalhes, tanto na questão de tipo de serviço, em que área você quer ir e qual o valor mais ou menos de salário que você pretende estar ganhando, né? Aí fica aí então a minha dica aí do Marcelo. Para as pessoas interessadas aí, por favor, entre em contato com ele. Ele vai dar todo o suporte para você aí, desde a parte de documentação, né, para que você possa tirar o seu visto, e a parte também da passagem, esse tipo de coisa, ele vai estar vendo para você também, né. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que, dependendo do tipo de serviço e dependendo da área que você estiver aqui, você vai estar sujeito a essas variações, né? Então, pense direitinho, né? O que é bom realmente, se vai ser, se vai valer a pena para você estar saindo aí do Brasil para vir para cá. Eu sei que muita gente está reclamando daí, está falando que está ficando insuportável, mas eu acho que isso aí depende muito de pessoa para pessoa, porque ao mesmo tempo que tem muita gente falando que está difícil aí, tem muita gente que fala que não pretende sair daí, que está muito bom. Então a questão varia muito, né, de pessoa para pessoa. Inclusive tem gente aí que fala que está numa situação razoável e que estava pensando em vir para cá, só que está na dúvida se vale a pena ou não. Nesses casos que eu acho que merece aí uma atenção maior, né? Pensar bem mesmo, porque qualquer lugar que você vá, né, dependendo do motivo pelo qual você está mudando, você tem que entender que
existem os méritos e deméritos, né? Não existe lugar perfeito, sabe? A gente é que precisa pegar e tentar fazer do lugar o mais perfeito possível pra gente estar levando a nossa vida, né? Por isso que eu acho que vale a pena você estar pontuando tudo, né? Coloca mesmo, escreve mesmo no papel, porque muitas vezes a gente deixa de lado alguns detalhes e que isso pode fazer muita diferença para você. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!